Então, bom dia para todo mundo, certo? Hoje a gente vai trabalhar um conjunto de slides, né, como eu já falei para vocês, que não está associado aí ao nosso material base, né, que é o livro Biologia da Conservação. O material de hoje, então, ele está associado a gente entender que unidades de conservação são essas, né? Vocês estão conseguindo ver os slides? Fala aí para mim, coloca no chat. Sim, sim, sim. Tá. Ok, qualquer coisa vocês vão me avisando. Sim, coloquem o nomezinho de vocês aí no chat para o Osman ir pegando a lista de frequência, tá? Eu ainda não associei as frequências de vocês desde a primeira aula, porque ainda não consegui fazer as alterações certas no CWeb, né? Tava com problema a plataforma por um tempo e aí eu vou tentar fazer essa semana. Mas eu vou associar todas as presenças, todas as participações, então não esqueçam de colocar o nome de vocês no chat para que os monitores possam fazer essa lista e passar para mim, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. A gente hoje vai falar de alguns conceitos específicos voltados para as unidades de conservação e para os planos de manejo, tá? Quando a gente falou na última aula, né, de como conservar espécies e como conservar populações, no finalzinho do capítulo tem uma parte que eu não falei, justamente porque eu ia falar hoje dos códigos internacionais, né, que fala das categorias de conservação de espécies, na página 187, né, vocês têm o livro, então vocês marquem aí a página 187, para depois vocês darem uma lida, né, da 187 em diante, né, até o final desse capítulo 3, que a gente já viu na aula passada, que foi a aula 3, tá? Então, aqui ele fala da União Mundial para a Conservação, que é a UICN, né, que é um código internacional, certo? Que contém leis, né, que contém parâmetros para que a gente defina algumas condições do que é uma espécie ameaçada. Por que isso? Porque é a partir do número de espécies ou de ambientes ameaçados, né, de comunidades, de relações ecológicas ameaçadas, que a gente também vai definir como manejar uma determinada unidade de conservação. Tá certo? E aí ele vem falando aqui de algumas categorizações desse código nas páginas subsequentes e das legislações nacionais também voltadas para isso, né? Então hoje a gente vai falar disso, mas de uma forma mais aprofundada, tá certo? E aí, como eu falei para vocês, quem chegou e não pegou ainda essa parte que eu tinha explicado, os slides vão ser o material que vocês vão precisar para responder as questões, né, para estudar, tá? Porque a gente não tem isso que eu vou passar hoje aqui nos slides dessa forma organizada assim no livro que a gente está usando como base, ok? Então eu vou passar para vocês todos os slides, tá? Através dos monitores, e aí vocês vão tirando as dúvidas também, tá? Quando vocês forem lendo, estudando, se for surgindo alguma dúvida, vocês perguntem, passam para o monitor, ele passa para mim, tá? Essa semana eu vou me reunir com eles para a gente ver o que está acontecendo, se vocês estão tendo alguma dúvida, tá? Então participem mesmo da monitoria, não fiquem só enviando as atividades, conversem com os monitores acerca das questões para ter certeza se está tudo certo, tá bom? E é isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu coloquei aqui no slide é o conceito de manejo, porque o nome da disciplina é conservação e manejo, né, do meio ambiente. Para conservar o ambiente, eu tenho que manejar o ambiente, ou seja, eu tenho que realizar procedimentos que me assegurem que eu conserve esse ambiente, conserve a diversidade biológica, que a gente já discutiu, né, o conceito, mas eu vou reforçar daqui a pouco, e conserve os próprios ecossistemas, porque quando eu conservo a diversidade biológica dos ecossistemas, né, eu acabo conservando o próprio ecossistema, porque para que eu mantenha uma espécie no ambiente, obviamente, eu preciso que esse ambiente esteja relativamente intacto, né, não adianta eu querer conservar uma espécie
e não conservar o ambiente na qual essa espécie sobrevive, né, na qual ela realiza o seu nicho ecológico, né. Lembrando, né, para quem não fez ecologia, ou para quem já fez e esqueceu, a gente tem dois conceitos chaves, né, que norteiam a gente quando a gente vai falar de diversidade biológica e de conservação dessa diversidade biológica, que são os conceitos de hábitat e nicho ecológico, né? O hábitat, então, a gente vê como o espaço que o indivíduo utiliza para realizar o seu nicho ecológico, né? E o nicho ecológico tem a ver com as propriedades funcionais desses indivíduos, né? As ações dos indivíduos ao longo da vida. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o hábitat do indivíduo, quando eu vou preservar uma espécie e eu vou preservar o hábitat dessa espécie, não basta preservar a área na qual ela está naquele momento, né? Então, eu sei que macacos, por exemplo, habitam copas de árvores, e aí eu deixo um fragmento de floresta, que às vezes não é suficiente. Por quê? Porque o hábitat desse indivíduo vai para além daquele pequeno fragmento. Ele é um indivíduo que vai usar uma área para se reproduzir, mas ele não come na mesma área que ele se reproduz, ou ele não vai lançar os seus dejetos, né, fezes, urina, na mesma área em que ele come, por exemplo. Então, macacos, né, e toda sorte de primatas, eles precisam de uma área muito grande para se desenvolver, então são uma das espécies, dos grupos de espécies mais ameaçados que a gente tem, justamente por conta disso, porque o nicho ecológico, ou seja, a quantidade de ações que ele desenvolve, não só ao longo do dia, mas ao longo da vida, né, das fases da vida, ele é muito amplo para essas espécies. Então, fragmentar ambientes é um risco enorme para a extinção dessas espécies que têm nichos, né, muito abrangentes, tá? Então, é importante a gente ter os conceitos, as definições bem organizadas, bem claras, tá? Por quê? Porque o que rege a conservação e manejo dos ambientes é a lei, é a legislação do país, né? Então, se na legislação você tem lá dizendo que é preciso preservar os hábitats, mas você não tem uma definição clara do que é hábitat, então, alguém pode devastar uma floresta inteira, deixar alguns pequenos fragmentos e justificar que está dentro da lei, porque manteve os hábitats desses indivíduos, né? Então, você precisa definir que o hábitat está ligado ao nicho e precisa definir o nicho do animal de uma forma bem ampla. Então, é preciso pensar muito nos conceitos, porque a gente ouve muito falar, né? O pessoal da área de direito gosta muito de falar das brechas da lei, né? E eles usam qualquer brecha, qualquer meandro, qualquer não justificativa de um conceito que esteja lançado, né, na legislação para degradar áreas, não é, no intuito comercial. Então, a gente vive num sistema capitalista em que as pessoas aprendem que é preciso obter o máximo possível de lucro do que elas exploram, e é preciso explorar ao máximo, porque quanto mais se explora, mais você tem lucro, e isso vira um ciclo que vai gerar a destruição do planeta e a extinção das espécies, inclusive da nossa. A gente já está vendo os impactos de que isso está causando na nossa sobrevivência, e isso só começou, né? Na verdade, agora a gente tem um tempo de ter essa grande parada aí do mundo, né, uma estacionada, para repensar essas questões de conservação do meio ambiente. Infelizmente, o Brasil, que está muito à frente em termos de legislação, né, está muito retrocedendo aí agora, em termos de políticas públicas de fiscalização e de manutenção dessa legislação, né. Então, ao invés da gente querer alterar a legislação para ela ficar mais incisiva em relação à conservação do meio ambiente, está se querendo alterar a Constituição, a lei, né, de uma forma geral, inclusive ambiental, para favorecer os processos de degradação ambiental, né. Então, infelizmente, isso é uma coisa que vem acontecendo e que vai impactar negativamente não só o Brasil, como o mundo. Então, existe uma preocupação global hoje com a manutenção de reservas, né, naturais, com a manutenção de espécies, de relações ecológicas, porque a gente hoje entende que a nossa sobrevivência depende de um equilíbrio biológico para além da gente.
Então, a vida dos outros animais também importa, não só porque ela em si é importante, mas porque afeta diretamente a nossa vida, e hoje mais do que nunca, porque o equilíbrio está por um fio. Então, quando eu falo em manejo para conservação do ambiente, eu estou falando de todo e qualquer procedimento, como está no slide, que vise assegurar a conservação da diversidade biológica dos ecossistemas, e aí eu ampliaria isso, diria, levando-se em consideração o desenvolvimento dos nichos ecológicos nos seus hábitats, né? Então, a gente tem que ter uma visão para além do conceito. Então, isso precisa estar muito bem definido. Por isso que a gente trabalha tanto conceito, viu, gente? Porque realmente é importante. Para isso, a gente se vale muito hoje de áreas protegidas, né? Então, a gente hoje tem áreas no nosso país, por exemplo, que são intocadas ou que têm um relativo grau de conservação por protegidas por lei, né? Então, aí, quando a gente fala em manejo de recursos naturais, né, a gente sempre pensa em unidade de conservação, né? O que são as unidades de conservação? São áreas, né, nas quais a gente vai proteger determinados aspectos da vida, do ambiente natural. E essas áreas não são sempre iguais, nem regidas pelo mesmo conjunto de leis, né? Essas áreas são diferentes, e cada área conservada, ela, na verdade, visa um objetivo diferente. Então, às vezes, é porque é uma paisagem que é muito rara, às vezes, que é o que a gente chama de um monumento, né, natural, às vezes é porque é uma área que tem uma alta biodiversidade, ou é uma área que tem uma espécie em extinção. Então, existem muitos motivos pelos quais eu posso querer transformar uma área numa área protegida. Por isso, foram criadas diversas categorias de áreas protegidas, né? E a gente vai ver algumas formas, né, de se fazer isso. Primeiro, a gente, então, tem que entender o que são essas unidades de conservação e de que maneira elas podem ser manejadas, né? Então, digamos que internacionalmente, a gente tem uma categorização aí, uma classificação dessas unidades de conservação em 3 grupos, né? Então, o primeiro grupo aí é as que não permitem hipótese nenhuma a presença do homem. Então, tem unidades de conservação em que o ser humano simplesmente não pode entrar, né? Então, não pode haver presença humana nessa unidade de conservação. Existem também as que permitem a presença do homem em casos específicos, que a gente vai estudar. Por exemplo, para estudo, né? Para turismo ecológico guiado, né? Para, enfim, determinadas atividades muito específicas. A gente vai falar um pouco delas mais para frente. E tem as que consideram legal a presença humana em seu interior, legal de dentro da lei, né? Inclusive com desenvolvimento de atividades controladas, direto ou indiretamente. Então, significa que são áreas em que vai poder haver algum tipo de exploração dos recursos. As pessoas podem morar nessas áreas, as comunidades locais que já utilizavam os recursos dessas áreas para sobreviver, né? Por exemplo, pesca, caça, extração de algum material vegetal, ou animal, ou mineral, elas podem continuar fazendo isso, só que de uma forma sustentável. Essa classificação é de 2005, de Cabral e Souza, e é uma classificação que perdura, né, até o momento. Então, a gente tem mais ou menos aí essa divisão, né, que vocês podem ver que tudo é um pouquinho amplo demais, porque até, por exemplo, as que não permitem hipótese nenhuma a presença do homem, têm que ser fiscalizadas. Então, de alguma forma, essa presença do homem vai existir ali, né? Porque se você simplesmente abandona o local e não estuda, e não observa, e não fiscaliza, obviamente que alguém vai acabar se aproveitando dessa negligência, né? E aí vai acabar explorando essa área de forma criminosa, mas em geral não vai se descobrir quem fez, né? E a tendência das pessoas é essa. Então, por quando vocês veem assim, as notícias de que foram colocados, tem focos de incêndio que foram provocados pela ação humana numa área. Por que as pessoas fazem isso? Porque se você queima uma área de preservação e ela agora vira nada, não tem mais o que preservar. Automaticamente,
essa área sai, né, do limite da área de preservação, e aí alguém pode chegar ali e dizer, bom, como não é mais área de preservação, eu posso agora plantar pastagem para o gado, eu posso usar para um campo de qualquer cultivo que eu queira, né, dentro do agronegócio, entenderam? Então, o crime, ele acontece justamente porque quando ninguém é descoberto, e geralmente quem manda fazer isso, né, manda pessoas que, enfim, coitadas, vão fazer aquilo ali porque estão recebendo algum dinheiro e geralmente não tem uma conexão direta com o mandante, né? E existem também as proteções ilegais aí dentro da legalidade, quer dizer, tem pessoas que deveriam estar fiscalizando, mas recebem algum suborno para fazerem de conta que não estão vendo, né? E infelizmente isso acontece muito. Então as pessoas queimam essas áreas porque elas sabem que se isso sai do ambiente de conservação, elas podem usar agora para o que elas quiserem. Né? Mas basicamente a gente tem essas três formas de unidade de conservação. Né? Uma em que realmente ninguém pode entrar, as que permitem em casos específicos, a entrada e a presença humana, e aquelas que permitem a livre convivência do homem com o ambiente, inclusive com exploração, porém de maneira sustentável. E a gente vai ver daqui a pouco o que é essa sustentabilidade. Para a gente, então, manter essas unidades de conservação, essas áreas de preservação, a gente segue duas classificações, né? Uma classificação internacional, que rege o país, o mundo de uma forma geral, tá? E uma classificação nacional, porque o Brasil tem sua própria legislação ambiental, que inclusive é muito, muito boa, né? Em termos de lei, né? E muito ruim em termos de fiscalização, então acaba não funcionando porque a fiscalização não existe, né? Sem fiscalização ninguém cumpre lei nesse país, né? Infelizmente é assim que acontece. Então, é um investimento que o país tem que ter agora em fiscalização, né? Mas o país está fazendo investimento agora em retirada dos funcionários que já existem, fiscalizando as áreas, que já são poucos e que já ganham pouco também, e que sofrem uma pressão muito grande de quem está querendo explorar essas áreas. Então, às vezes, a pessoa fica ali entre a cruz e a espada, porque é ameaçado, né? Na sua integridade física mesmo, ou ganha muito pouco, e isso favorece a que essa pessoa acabe aceitando, né, os subornos e que essas áreas sejam cada vez mais degradadas, né? Então, a classificação internacional, que é essa da qual está falando aqui o livro, na página que eu falei para vocês darem uma olhada, o livro Biologia da Conservação, que é o que a gente usa, né, que só está sendo citada aqui, que a gente vai ver aqui agora como é que ela funciona, né, ela é chamada de IUCN, né, ou UICN, e o CN é a sigla em inglês, né? Em português a gente teria a União Internacional para a Proteção da Natureza, ou Conservação da Natureza, e aí seria o UICN, né? Mas IUCN, porque a sigla estaria em inglês, geralmente é o que vocês vão encontrar, né? Essa citação de IUCN, então é a União Internacional para a Proteção ou Conservação, né, da Natureza. Então, essa União Internacional, né, esses termos, essa meio que legislação quase internacional, não, digamos que não é uma legislação porque ela não implica, digamos assim, numa intervenção direta, né? É mais como se fosse digamos assim, uma possibilidade, né? Não é uma possibilidade, é como se fosse um tipo de um manual base para que os países possam segui-lo e também alterá-lo, né? Fazendo as suas próprias legislações. O interessante é que cada país tem a sua legislação ambiental. Para quem não tem, vale só a União Internacional para a Proteção da Natureza. Para quem tem, vale também o IUCN, porém, se você já tem um sistema nacional, então esse sistema nacional ele acaba prevalecendo sobre a União Internacional, né? Prevalecendo no sentido de que ele é mais, ele contempla mais, né, as áreas de preservação daquele país, obviamente, porque foi feito pensando, né, no tipo de área que lá existe, porém não se deve deixar de levar em consideração tudo que está definido na União Internacional. Né? Você acaba usando os dois manuais
para que essa conservação seja feita de maneira efetiva, tá? Então, a União Internacional para a Proteção da Natureza propõe 6 categorias de área protegida, que são a categoria 1, Reserva Natural ou Área Silvestre, a categoria 2 é de Parque Nacional, a 3 de Monumento Natural ou Formação Natural, a 4 de Área de Manejo de Espécies ou Hábitats, que é o que a gente chama também de Santuário da Vida Silvestre, a categoria 5 envolve paisagem terrestre ou marinha protegida, e a categoria 6, área protegida de manejo de recursos. Esses são os nomes das áreas, né, divididas por categorias. E quais são os manejos de cada área dessa, tá? E o que é que elas significam. Então, a reserva natural estrita, que é também chamada de área silvestre, que é a categoria 1, ela é uma área que ela é conservada, ela é manejada especificamente para que sejam realizadas ali atividades com fins científicos, para que a gente possa manter a atração de vida silvestre sem interferência direta do ser humano. Então, são as estações ecológicas, as reservas biológicas, são as reservas ecológicas que estão associadas a esse tipo de área protegida, né? Então, geralmente você tem ali pessoas que estão trabalhando com monitoramento de espécies, né? E a longo prazo, né? Eventualmente um ou outro estudante de alguma graduação que vai fazer algum tipo de pesquisa. Então, é muito voltado para fins científicos e para uma proteção. Então, geralmente você não vai encontrar lá pessoas fazendo trilhas, nem nada disso. Diferentemente dos parques nacionais, não é? Que já são áreas protegidas, que vão ter o seu manejo, né, a sua manutenção aí ao longo do tempo, voltada para quê? Para proteger o ecossistema, obviamente, mas também para recreação. Então, é uma área que vai ter muitas paisagens bonitas, vai ser uma área que vai atrair visualmente um público que iria lá observar a natureza, e de repente você vai fazer um piquenique, você vai entrar em contato com aquela área maravilhosa e você vai querer, né, proteger aquela área. Então, essa é a ideia do Parque Nacional, é a ideia de aproximar as pessoas que geralmente vivem em centros urbanos e não têm muito contato com a natureza, então aproximar essas pessoas com áreas naturais que estão efetivamente preservadas, e aí a gente tem muitos parques nacionais ao longo do mundo, tem Yellowstone, né, que é o Parque do Zé Colmeia, não sei se era do tempo de vocês, mas eu assistia muito, enfim. Ainda bem que vocês não estão falando nada, não vão me chamar de velha e dizer que ninguém conhece o Zé Colmeia, né? Então é melhor para mim. Temos o Parque Nacional de Itatiaia, o Parque Nacional do Iguaçu, temos outros parques nacionais que a gente vai falar mais para frente também, porque a gente também tem essa categoria no nosso código específico, né, que é o Código Nacional. Então, essa categoria Parque Nacional é uma categoria definida internacionalmente, né, e permite a presença de pessoas para recreação, né. Então, a categoria 3, que é Monumento Natural ou Formação Natural, fala de uma área que é protegida ou manejada para a conservação de uma característica natural específica. Então, os cânions do São Francisco, né, são áreas que foram formadas a partir da ação do tempo, que tem um valor histórico, cultural importante, né, e que por terem sido construídas pelo próprio ambiente ao longo do tempo, sendo por isso consideradas monumentos naturais, são conservadas por conta dessa característica, né? Que é importante, que vai gerar também uma série de informações que ajudam a gente a entender o passado, né? Como que esses cânions foram formados, né? Então, que tipo de vida existia ali, que tipo de solo já houve antes e que tipo de seres vivos habitaram aquele local e como ele evoluiu para chegar no que está hoje, né? Então, essa categoria ela é manejada para que essa característica natural seja mantida. Em geral, ela é aberta ao público, mas isso depende muito, porque existem locais em que a grande a presença de um grande número de pessoas pode interferir, né? Na manutenção ali daquele ambiente, né? Na manutenção ao longo do tempo, ou seja, na preservação, né? Na existência mesmo. Como é o caso de algumas cavernas, né? E de alguns habitats em que a própria presença humana, o toque
já vai impedir que se forme algum estalactite, algum estalagmite, no caso de uma caverna, né, que são aquelas formações rochosas que vêm do teto, a estalactite, ou do chão, né, estalagmite. Se você toca ali, você acaba impedindo que aquela estrutura continue se desenvolvendo normalmente. Então, um toque humano pode acabar com aquele processo. Então, a presença de muitos seres humanos não é interessante em locais assim, né? Mas também esconder isso dos seres humanos de uma forma geral não é interessante, tá? Então, são coisas que a gente fica na berlinda, assim, né? Imaginando, né, se aquilo, até que ponto vai ser interessante você impedir que as pessoas adentrem e vejam ali, e também até que ponto elas podem chegar, né? Porque se você também deixar livre, infelizmente as pessoas destroem o ambiente também, né? Então, há muito tempo, hoje ainda existe, mas em menos quantidade. O pessoal ia para as praias e cavernas e colocava os nomes das pedras. Fulano esteve aqui, né? Ai, que pedra linda, vou levar para casa, e ia arrancando os pedacinhos das coisas, né? Ia levando. O que é estritamente proibido é considerado crime ambiental hoje. Então, você hoje ir para uma praia e você riscar uma pedra com seu nome é crime, né? Então, antigamente era muito comum ver isso, hoje é muito menos comum, né? Existe uma consciência por conta do fato de isso poder ser considerado crime e você poder pagar uma multa ou ser preso por isso daí. Então, as pessoas têm um pouco mais de medo por conta disso, né? O ideal seria que as pessoas tivessem realmente uma consciência de dizer, eu não vou interferir nisso daqui, a ponto de gerar um desequilíbrio desse ambiente, né? Porque ele é um ambiente tão bonito, ele é um ambiente do qual a minha vida depende, e a maioria das pessoas não tem, infelizmente, essa visão. Então, vai na lei mesmo, né? Se você fizer, você paga uma multa ou você é preso, e as pessoas restringem um pouco, né, a sua atuação, porque a gente sabe que quando a multa ela é menor do que o que você pode ganhar, né, financeiramente, se a gente pensar pelo capitalismo, faz sentido pagar a multa, mas você vai ganhar mais, né, você vai lucrar mais. Então, a gente vê isso em vários locais. Né? Na Chapada Diamantina é bem comum você ver áreas que, por exemplo, a gente tinha uma área na Lagoa da Pratinha que estava tendo um surto de esquistossomose, não sei nem como é que está hoje, né, especificamente. Mas dá para ver as larvas, né, dos moluscos, quando você tem a vegetação, elas são cor-de-rosa, aí você já sabe que tem o esquistossoma ali, né? E aí eles tiram a vegetação para ninguém ver as larvas, porque vai muito biólogo para lá, né? E aí ninguém vê os ovinhos, né? E as ovas, não são as larvas, não as ovas. E aí, como ninguém vê, né? Aí acaba que todo mundo vai entrando na água e eles tiram a vegetação da margem da lagoa e não pode. Então eles pagam uma multa, mas é uma multa assim. Eles vão pagar 20 mil reais, eles vão pagar 100 mil reais porque tiraram aquilo ali. Mas no mês ele tem de lucro 200, 300 mil. Então ele paga 10, 20, 30, 40, 50 mil, mas o lucro que ele vai ter é muito maior. Então vale a pena para eles retirar a vegetação e pagar a multa, né? Então tem que se calcular essa multa, né, de uma forma diferente, né? Para que o indivíduo realmente sinta o impacto daquilo e não queira fazer. Qualquer lucro que ele tenha, ele vai agir de maneira a obter esse lucro, né? Infelizmente, a gente vive nesse tipo de sociedade doida, né? Que diz pra gente que a gente tem que ganhar o máximo possível, não que a gente tem que ganhar o mínimo possível para que todos possam ter acesso ao recurso, para que esse recurso possa trazer benefício a todo mundo e todo mundo também possa ter uma ação de preservação, né? Parece até, quando a gente fala isso, parece até uma coisa absurda, mas é o óbvio. Nenhuma espécie, além do ser humano, destrói o ambiente em que vive, né? Nós somos os únicos seres capazes disso. E ensinamos isso aos nossos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor, nossos alunos, né? E a gente tem que parar com isso daí, né? A gente tem que aproveitar o momento e inverter a situação
Caso contrário, a gente não vai ter a possibilidade de vida na Terra mesmo, né? Nem para espécie nenhuma e nem mesmo para a gente. Aí, fora essa categoria de monumento, a gente tem a área de manejo de espécies ou hábitats, que é uma área protegida para conservação através de intervenção. Então, são áreas em que você vai proteger espécies, porque você vai proteger hábitats específicos, né, de espécies que estão ali dentro, manejando essas áreas para que esses hábitats continuem existindo. Então, não é porque tem uma paisagem lá que é bonita, nem é porque é um ambiente enorme, cheio de biodiversidade, mas é porque é um ambiente interessante, que tem espécies que podem ser endêmicas, não é? Ou que estão em extinção. Essas áreas podem ser reservas particulares, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do que elas seriam, essas RPPNs, as áreas de relevante interesse ecológico, as áreas sob proteção especial, a gente também vai falar delas daqui a pouco, quando a gente falar da legislação brasileira, a gente ainda está na internacional, né. E a categoria 5 é a categoria de paisagem terrestre ou marinha protegida, então são áreas protegidas especialmente para proteger paisagens, e geralmente estão associadas a áreas em que tem mares ao redor, né? Então a gente pode ter uma paisagem terrestre ou uma paisagem marinha protegida, né? Nem sempre a APA está associada à própria paisagem marinha, né? Às vezes não, às vezes é o próprio ambiente, mas é a paisagem que você vai proteger, tá? E geralmente são abertas à área de recreação porque são bonitas, né? Você protege a paisagem geralmente também porque ela é agradável aos olhos, né? Ela apresenta formações muito interessantes e aí elas são mantidas para que as pessoas possam ter acesso a isso, né? Ao longo do tempo. É bom, a gente faz parte da nossa sobrevivência também estar em ambientes abertos, né? Que trazem para a gente a nossa natureza de ser vivo, né? Porque a gente vive muito cercado de concreto e não é isso, não é nesse local que a gente desenvolve o nosso nicho ecológico, tanto é que está todo mundo meio desesperado aí, estando em quarentena, quem está, né, meio que em cativeiro, e tem gente que já se desesperou e aí vai para tudo quanto é canto, feriadão aí, estava todo mundo na praia, o né, como se não tivesse pandemia, arriscando a própria vida porque não aguenta ficar longe do seu ambiente natural. Ao mesmo tempo, degrada totalmente esse ambiente natural ao ponto de um dia poder ter a liberdade de ir, mas não ter para onde ir, porque vai ter destruído tudo, né? Então, talvez esse seja um momento para a gente pensar que esses ambientes naturais são extremamente importantes para a nossa saúde mental e física, e que se a gente destruí-los, um dia a gente vai ter a liberdade de ir para eles, como a gente não está tendo hoje, e a gente não vai ter os ambientes como a gente tem hoje, né? Ainda, algo deles. Então é importante preservar para que quando a gente tenha liberdade de ir, a gente tenha para onde ir, né? Então por isso se protege as paisagens. Nesses locais, o uso indireto é permitido, quer dizer, o uso que você não retire diretamente algo, né, daquele local, mas que você use de alguma maneira, como por exemplo, para a recreação, né? Então pode fazer trilhas ecológicas, enfim, mas não pode tirar um recurso específico dali. Finalmente, a área protegida de manejo de recursos, que é uma área que você vai poder ter uso direto. Então, o uso sustentável, né, é um uso que a gente questiona muito, mas ele é super necessário. É o uso que ele não vai impactar o ambiente de maneira que esse ambiente não possa retornar ao seu estado original, né? Então você não pode alcançar um pico de resiliência do ambiente, você não pode ultrapassar a resiliência do ambiente, ou seja, a capacidade que o ambiente tem de ir sofrendo um impacto, voltar ao que ele era antes, né? Retomar seu equilíbrio. E cada ambiente ele tem um nível de resiliência diferente. Caatinga, por exemplo, é um ambiente muito delicado, então se você mexe muito na caatinga, ela vai virar deserto, ela não retorna a ser nada, né? Mas se você tem um ambiente mais estruturado e você mexe pouco nesse ambiente, ele vai poder voltar ao seu estado natural. Então a ideia é de que eu continue pescando, ou eu continue retirando partes da vegetação, porém de maneira a não deixar aquele ambiente tão impactado a ponto dele não voltar, não retomar o seu equilíbrio, né? O que é muito difícil,
principalmente porque são áreas comuns, e a gente discutiu já, né, no capítulo passado, como áreas comuns, elas acabam trazendo problemas à tona, porque o que é de todo mundo não é de ninguém, né? É como se você dissesse, se é de todo mundo, eu vou explorar, porque todo mundo vai explorar, então eu vou logo pegar a minha parte, e às vezes você nem precisa daquilo, mas é a cultura, infelizmente, que a gente tem hoje, a gente tem que excluir isso, primeiro da gente, para depois conseguir excluir isso de outros, né? Então, é a visão que a gente tem que passar para os nossos alunos, né, para as pessoas que vão estar sob a nossa é, orientação ao longo da vida. Vocês estão se formando professores, né? Então, vocês vão estar à frente desse processo de formar essas pessoas ecologicamente. E essa formação precisa advir de uma verdade. Então, você tem que agir assim, né, para que você possa. Você tem que primeiro se educar ecologicamente para poder educar os outros, né? Então, a sustentabilidade vem da sua vida mesmo, diária. Se eu tenho mais do que eu preciso, se eu impacto o ambiente de uma ou outra forma, se eu não me importo com aquilo que eu estou consumindo, de onde aquilo vem, né? Se eu produzo uma quantidade absurda de lixo, não me preocupo com isso. Então, isso faz com que eu não esteja apto a ensinar nada sobre uso sustentável, porque eu não pratico uso sustentável, então estou falando de uma coisa utópica, em que eu não acredito. Então, a educação ambiental para o uso sustentável, ela tem que ser pessoal, então quem ensina tem que fazer aquilo mesmo, né? Não adianta você só ensinar como é que faz e não fazer, né? Porque o verdadeiro aprendizado, ele vem de você ver o exemplo, né? E não significa não usar nada do ambiente, significa usar aquilo de uma forma sustentável. Então, se eu posso ter um e eu tenho 20, por que que eu tenho 20? Qual é a necessidade que eu tenho de ter tanto, né? A gente produz uma quantidade de lixo absurda, né? Se você pensar, uma compra que você faz no shopping, você vai lá numa loja, você comprar uma regata, uma camiseta, assim, aí aquela regata, aquela camiseta vai ser dobrada, embrulhada num papel, coloca um adesivo, coloca dentro de um saco plástico, dentro de uma sacola, e é amarrado um lacinho, e aí tem um papel assim por dentro para ficar bonito, principalmente se for um presente. E aí quando você chega em casa com aquilo ali, você tira tudo aquilo que está ao redor, joga fora imediatamente e fica só com a blusa, né? Então, por que que você não pode fazer uma compra com a sua sacola ali do lado, uma sacola que você está levando para compras, porque você saiu para comprar uma coisa que você precisa e não saiu loucamente para ver se, eu vou achar uma coisa, se eu achar legal eu compro, não tem nenhuma necessidade. Mas se você sai para comprar uma coisa que você precisa, você sabe do que você vai precisar. Então eu levo uma sacola de tecido que eu possa colocar a roupa ali dentro e que eu possa vir para casa, mas as pessoas querem a sacola para mostrar que compraram na loja, a loja te obriga a levar a sacola, porque você vai estar fazendo propaganda da loja, e acaba virando uma loucura, a ponto de ter o nome de uma marca numa roupa, e você faz a propaganda, e aquela propaganda para você quer dizer que você gastou uma alta grana naquela roupa, e aquilo impacta socialmente para você, e é uma loucura isso, é um absurdo, uma maluquice, né? Mas as pessoas se veem nesse jogo aí. Eu já tentei comprar coisas e dizer assim, não vou levar essa sacola. Essa senhora tem que sair da loja com essa sacola. Eu digo, como assim? É porque é obrigado. A senhora tem que levar a sacola. Se a senhora quiser sair, tirar a sacola e jogar fora, a senhora faz isso. Mas tem que levar a sacola. Eu não compro. Mas que eu sou obrigada a levar uma sacola, porque aquilo é propaganda, né? De que você está comprando na loja. E as pessoas gostam, porque elas querem dizer que compraram, né? Então, tá aqui a prova de que eu sou uma pessoa que posso consumir, como se isso te desse um aval de um ser humano qualificado, né? Quando não dá. Então, é preciso desconstruir essa mentalidade consumista, não é? Às vezes dizem pra gente que a gente precisa de coisas que a gente não precisa. Eu aposto que todos vocês aí, se vocês pararem e olharem ao seu redor, inclusive eu, você vai ver um monte de coisa que você diz, pra que eu comprei isso, hein? Nossa, nunca usei essa roupa. Nossa, comprei 3 cadernos, só usei meio, né? Eu podia ter reaproveitado isso, colocado umas fichinhas aqui dentro, subdividido e tinha dado certo.
né? Comprei um equipamento que fica lá, eu não uso para nada. Tenho 5 fones e, sei lá, só uso meio, né? Tenho roupa que eu nunca usei aqui. Para que eu comprei essa roupa, meu Deus? Empolgada, né? Você não estava precisando, saiu, foi para passear e aí viu aquilo, que lindo, vou comprar. Não tinha necessidade nenhuma daquilo. Obviamente você não vai usar, você às vezes não tem nem para onde ir com aquilo ali, né? E às vezes tem sapato, parece que é uma centopeia, e que tem, né, 100 pares de pés e precisa desse tanto de sapato, e às vezes a gente não precisa, e às vezes a gente tem poucos, mas porque a gente tem pouco dinheiro. Se tivesse mais, você quer ser alguém na vida. Eu estou estudando, eu vou me graduar, eu vou arrumar um emprego bom, entendeu? Porque quando eu ganhar muito, eu vou comprar muito. Hoje eu tenho só 2 pares de sapato, coitado. E as pessoas falam isso com a tristeza, né? Assim, não, um dia eu tive 2 pares de sapato só, e hoje eu tenho 785 pares de sapato, né? E isso me faz hoje, para mim, né, sentir uma pessoa bem-sucedida, né? Ser uma pessoa doida. Ser uma pessoa que se deixou mergulhar num sistema que está provando para você que uma pasta vermelha é verde, né? Você sabe que você não precisa daquilo, mas você diz que precisa daquilo e se convence disso de tal maneira que ninguém é capaz de te convencer do contrário, né? E você chama de louco aquele que é sóbrio e que está enxergando a realidade do processo, né? Então a gente precisa inverter isso na gente primeiro para conseguir inverter isso adiante. Internacionalmente é essa configuração que a gente tem, né, para as áreas de conservação. E no Brasil, no nosso país, no nosso mundo, né, porque o Brasil é um mundo à parte, né, gente? O Brasil hoje parece que você está vivendo numa loucura, assim, que você usou uma droga pesada e você está num mega pesadelo, não sei, mas assim, no nosso microplaneta aqui, né, aliás, um planeta até grande, né, que a gente tem um espaço territorial bem maior do que outros países, né, no mundo. Então, hoje a gente está parecendo que está se desconectando, né, do mundo e vivendo de uma forma meio maluca, mas isso também vai passar, né? Porque precisa passar, né? Porque isso impacta o mundo e o mundo está ligado nesse processo aí, não vai permitir também que essas coisas se perpetuem ad eternum, né, para sempre, porque isso impacta outras pessoas, outros países mais poderosos que o nosso, né? E eu nem sei dizer se isso é bom ou ruim, vamos aguardar aí o futuro, né? Mas no Brasil a gente tem uma legislação própria, linda, linda, nossa legislação ambiental, que classifica as unidades de conservação, define os planos de manejo, maravilhosa. Só não é usada, não é fiscalizada, né? Então, teoricamente, a gente tem, mas na prática, nem plano de manejo a maioria das nossas unidades de conservação tem. E hoje, nem unidade de conservação o Brasil pretende ter mais, né? Porque estão existindo aí agora, digamos assim, pressões, né, para que áreas de proteção ambiental sejam desativadas, né, para que possam ser utilizadas de outras formas, sejam abertas à exploração e tudo mais, né. E mesmo as que não são, estão sofrendo golpes, né, como queimadas que são feitas de forma intencional, né, que são, portanto, criminosas e não vêm sendo fiscalizadas, a lei não vem sendo aplicada, né. Acho que de algumas poucas mil multas que foram aplicadas aí, não sei se foram 30 mil, não sei. Sempre é muito mais, né, e esse ano foi quase nada de multa aplicada, e só 3 foram pagas, né, para vocês verem como está o esquema no Brasil, né, mesmo que eu leve multa, eu não vou pagar, então eu vou fazer, né. Infelizmente, é essa cultura que a gente tem, é isso que nos ensinam, né. Você não tem que lucrar mais, então não importa se eu estou fazendo isso dentro ou fora da lei, o importante é que eu tenho dinheiro e o dinheiro me dá um status, né, estranho. A mim me parece muito estranho, para outras pessoas parece bem normal, né. Então no Brasil a gente tem essa legislação aí,
que é toda feita com base na lei federal, né, número 9.985, que cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é muito recente, né? E a gente vai dar uma olhadinha aqui nos principais termos e conceitos que estão nessa lei federal, que estão nesse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? E vamos ver quais são os objetivos, quais são as diretrizes para que esses objetivos da lei sejam alcançados e quais são os conceitos que prevalecem na lei, né? Porque o conceito é importante para a gente não ter muita brecha. Quanto mais brecha a gente dá no conceito, mais a gente pode ter uma interferência, né, de pessoas mal intencionadas, né? Eu sempre falo que essa coisa de existir brecha na lei, né, não existe brecha na lei, a lei é clara. O que acontece? Acontece que existe brecha no caráter das pessoas que se utilizam da lei, não é? Então, se eu tenho uma brecha no meu caráter, né, eu vou utilizar o meu mau caratismo para interpretar de uma forma fraudulenta aquela palavra que é clara. As pessoas fazem isso com muitas coisas, né? Fazem isso na religião, fazem isso com os conceitos que estão nas leis, né? Fazem isso com que outras pessoas te dizem, né? Alguém te diz uma coisa e é claro, e você dá um jeito de contornar aquelas situações e não, você não me disse isso. Você me disse de outra forma, porque você faz uma interpretação muitas vezes intencionalmente incorreta, né? Mas, enfim, deixa eu receber a Clarice aqui. O que acontece é que a lei, ela tem o... Desapareceu aqui o slide para mim, peraí. Pronto, foi. A lei, ela tem as suas configurações, né, muito claras, e a falta de caráter de uma pessoa pode fazer com que ela force uma interpretação absurda. E aí, a falta de caráter também de quem ouve, ou às vezes a falta de recursos, né, legais para um juiz, por exemplo, pode fazê-lo aceitar uma coisa que é totalmente absurda, né? Porque alguém pode provar, né, usando o seu mau caratismo, que aquele conceito está contemplado dentro do que aquela pessoa está fazendo. Então, não, meu cliente construiu um resort na área de preservação ambiental, mas ele não cometeu um crime, porque o ambiente continua lá, né? Ainda tem mangue ali, né? Tem 3 caranguejos, então nenhuma espécie foi dizimada. Tem os indivíduos lá, eu tenho fotos, né, que comprovam, enfim. E o que seria uma unidade de conservação? Eu vou ser presa por causa dessa aula, né? Vocês sabem, acho que eu não vou nem postar, isso não muda, enfim. O que é uma unidade de conservação? É um espaço territorial e seus recursos ambientais, né? Incluindo, olha só, olha o que é uma unidade de conservação, olha quanto conceito tem aí. Isso é tudo dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tá, gente? É o que está na lei. Então, é um espaço territorial, então tem que ter um espaço geográfico definido, com todos os seus recursos ambientais, e aí a gente precisa definir o que é recurso ambiental, que a gente vai fazer isso, incluindo as águas, que estão sobre a jurisdição, né, daquele ambiente, com características naturais relevantes, então tem que ter alguma coisa ali que chame a atenção, é a biodiversidade, é a paisagem, né, é o que está chamando a atenção, é o que é relevante, né, legalmente instituído pelo poder público. Então, para ser uma unidade de conservação, tem que ser legalmente instituída pelo poder público, e para isso, um trabalho filho da mãe, né? Tem muita gente trabalhando para criar relatório, para justificar por que o tamanho é A e não B, não C e não D, né? Por que você quer conservar e preservar aquela área, por que você não quer a presença humana ali, o que justifica a presença humana ali. Então, tudo vai exigir um longo trabalho de muitos profissionais que às vezes demandam um tempo tão grande que, se você for esperar terminar esse tempo para você criar a unidade de conservação, não tem mais nem o que conservar, porque já acabaram com tudo. Então, é um outro ponto que a gente vai discutir num outro momento, que é preciso conservar o que está fora da unidade de conservação, né? Então, não é para conservar só o que está na unidade de conservação.
O que está na unidade de conservação é para conservar mais do que tudo, né? Mas o que está fora também precisa ser conservado e preservado, né? Então, os objetivos têm que ser muito bem definidos, os limites têm que ser muito bem definidos, tem que ter uma administração dessa área que fuja ao próprio Estado, então você tem que ter um grupo de pessoas que esteja ali fazendo toda a fiscalização, administrando, e geralmente é bom utilizar pessoas das próprias comunidades que já conhecem bem o ambiente. Isso é uma dificuldade que a gente tem de manter as pessoas trabalhando lá nessas áreas na administração, né? Ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, eu também preciso garantir que aquele ambiente seja protegido através de fiscalização, o que nem sempre é possível, né? Porque você coloca o quê? Um número mínimo de pessoas para fiscalizar uma área imensa, né? A pessoa começa a fiscalização hoje, né, recebe 3 alertas de degradação numa área enorme, ela consegue ver uma, aplica uma multa que não é paga e nas outras 2 já era. Quando ela chega, não tem nem mais ninguém lá. Fora que a pessoa não tem nenhuma salvaguarda, assim, porque o certo seria o fiscal ir acompanhado de Polícia Federal, de tudo, para não ir sozinho, né? Você chega lá com a cara e a coragem e diz, com a caneta e um papel, tome uma multa. Né? É querer demais um ser humano. Mas o que seria mesmo essa conservação? O que é isso? O que é conservar? A gente está aqui falando que as unidades de conservação, o que é conservação? Conservar implica uma série de coisas, né? Uma série de conceitos. Então, é você manejar o uso humano da natureza. O ser humano pode usar a natureza, né? Ele faz parte da natureza, ele precisa da natureza para viver. Se a gente não usar a natureza, a gente morre. A gente precisa de tudo que a natureza nos oferece. Mas a gente precisa fazer esse uso entendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração, a recuperação do ambiente natural. Se eu degrado, eu tenho que recompor. Se eu tiro, eu tenho que tirar uma quantidade suficiente, não para mim. Isso aqui é suficiente para mim. Não, isso aqui é suficiente para que a natureza continue viva mesmo que eu tire. Né? E tudo isso para que você possa produzir o maior benefício possível com bases sustentáveis, garantindo isso para as atuais gerações, né? Mantendo o seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações também de quem vem aí, né? Porque hoje a gente está passando perrengue, porque antes ninguém guardou nada para a gente, mas a gente não pode ficar só nessa coisa de que roubaram o nosso futuro. Aí, por conta disso, a gente rouba o futuro dos outros, né? Porque virão outros aí que precisam também desse ambiente para sobreviver. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que se danem, né? Eu vou usar o meu. E não vou deixar mais para ninguém. Eu vou usar tudo que eu puder, né? Porque, né? Geralmente essas pessoas, elas não têm um interesse ou uma... Elas acham assim que, bom, eu existo, eu vou morrer, então eu vou usar o que eu posso, porque eu vou morrer, né? E aí acabou tudo. Quando eu morro, o mundo acaba. Não existem as outras pessoas, né? Então, o quanto você pode ser empático e o quanto você pode pensar no próximo é o quanto define o seu papel na conservação da natureza, né? É isso que vai definir. E também temos que garantir a sobrevivência não só nossa, mas de todos os seres vivos, né? Então, conservar a natureza é barril, né? Como se diz na Bahia, porque exige que a gente pense em uma série de questões, né? Exige que a gente não seja egoísta, exige até que a gente não seja capitalista, né? Se você for pensar bem. Tudo isso para manter a diversidade biológica que nos inclua, né? Obviamente. Eu quero estar vivo, mas eu preciso manter a diversidade biológica. Para isso, ou seja, eu preciso manter a variabilidade de organismos de todas as origens, né? Compreendendo os ecossistemas terrestres, porque quando eu mantenho o ser vivo, eu preciso manter o ambiente dele, né? Alguém ia falar, acho que alguém abriu o microfone aí, não sei. Bom, os ecossistemas marinhos, os ecossistemas aquáticos de uma forma geral, os complexos ecológicos dos quais esses indivíduos fazem parte, a diversidade dentro das espécies que a gente falou, né, já na aula anterior à passada, de diversidade genética. Então, não adianta eu ter espécie sem diversidade genética, porque aí vem um vírus e pá, mata todo mundo, né?
Então, hoje, muitas pessoas estão sobrevivendo ao coronavírus, por quê? Por causa da variabilidade genética, né? Uns vão ter maior predisposição que outros. Se a gente reduz essa biodiversidade genética, a gente também reduz a nossa possibilidade de sobreviver a impactos, né, do ambiente. E além de manter essa diversidade dentro das espécies, a gente precisa manter a diversidade entre as espécies e ainda uma diversidade de ecossistemas, né? Não adianta só ter Mata Atlântica no mundo, tem que ter caatinga, tem que ter cerrado, tem que ter todo tipo de ambiente. E tem uns que quase não existem mais, né? Caatinga, por exemplo, é um deles, né? Que só existe no Brasil, que hoje tem o quê? 6% de caatinga preservada, se muito tiver, né? Do que já existiu originalmente. Aqui em Alagoas, eu acho que é 2% da caatinga original do estado que é mantida. Assim, em pontos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não tem uma grande área de caatinga, assim, que está toda conservada. Isso é um problema para a gente, né? Porque se a gente não quer viver no deserto, a gente, inclusive as comunidades do deserto, os países que estão ao redor do deserto do Saara, por exemplo, cada dia amplia mais. Eles estão plantando muros naturais, que são árvores, para ver se barra a chegada do deserto. Porque o deserto está invadindo esses ambientes, né? Os mares estão também invadindo as costas, né? Os litorais aí. Então, o continente está sendo invadido por tudo aí. A gente está tendo deserto aumentando, então áreas sendo desertificadas, áreas sendo reabsorvidas pelo mar, né? Então, o mar não está mais encontrando a barreira natural, então a gente tem recifes de corais que estão morrendo, e quanto mais esses recifes de corais vão morrendo, mais esse mar avança, e mais esse impacta os nossos ambientes terrestres, né, gente? Então, é muita burrice não enxergar isso, não fazer nada, né? Além desses conceitos, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação define ainda algumas coisas importantes, como, por exemplo, o recurso ambiental. Vocês viram aqui. O que é uma unidade de conservação? É um espaço territorial e seus recursos ambientais. Então, o que é um recurso ambiental, né? O recurso ambiental é a atmosfera. Então, a atmosfera é um recurso ambiental, vocês sabiam disso? O ar, né, que a gente respira, tem que estar limpo, né, não pode estar poluído, o ar é um recurso ambiental. As águas interiores, o que é isso? Os lençóis subterrâneos que a gente acabou de poluir agora, né, nos últimos centenas de anos aí que a gente foi já fazendo aterro, né, então a gente poluiu com resíduo de pilhas, né, a gente poluiu com chorume, né, e com coisas muito mais potentes do que o próprio resíduo orgânico, né, e a gente, aqui em Arapiraca mesmo, o pessoal constrói fossa, e aí dá uns metros e bota um poço do qual tira água para beber, então contamina a própria água, então o recurso ambiental está quase zerado, a gente não tem como recorrer mais dos lençóis freáticos, porque a gente não tem água limpa mais lá embaixo, e a água não tem nem mais como sair, porque a gente devastou a floresta, então a água fica lá retida, e por mais que a gente faça poço, a gente não vai ter água limpa, né, porque a gente já poluiu o próprio solo. Os estuários também são recursos ambientais, o mar territorial, né, todo o solo e o subsolo, todos os elementos da biosfera, incluindo a fauna e a flora. Então, é mais fácil a gente definir o que não é recurso ambiental, né? Porque tudo é recurso ambiental, né? Tudo que faz parte do ambiente. O que é que a gente tem que não faz parte do ambiente? Todos os nossos recursos tecnológicos, eles derivam do uso de recursos ambientais para estarem aqui, né? Eles só são modificações estruturais do recurso ambiental. Mas tudo que a gente usa é recurso ambiental. Então, quando a gente diz é preciso proteger o recurso ambiental do planeta, é difícil você tirar uma coisa que não precise ser preservada, né? E o que é preservar esse recurso? É não usar? Não. É ter uma metodologia, um conjunto de procedimentos e um conjunto de políticas, por isso é tão importante esse momento de eleições, não é? Porque no final são as políticas públicas que vão definir se as políticas de preservação vão realmente acontecer, né?
Então, um conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies. Não adianta eu proteger hoje e amanhã, né? Eu tenho que proteger eternamente, e isso é a longo prazo. E não só das espécies, mas dos hábitats, dos ecossistemas, né? A manutenção dos processos ecológicos. Então, preservar é manter a possibilidade de um indivíduo poder se relacionar com o outro, da presa poder se relacionar com o predador, de maneira a manter as populações em equilíbrio, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Na natureza, tudo que é complexo está em equilíbrio e tudo que é simples demais, todas as relações que são muito simples estão em desequilíbrio. Tá? Então, quando eu tenho uma biodiversidade pequena, um número muito pequeno de indivíduos, um número quase zerado de predadores, um número pequeno de ecossistemas, eu tenho uma simplificação dos sistemas naturais. Eu vou tirando, eu tenho muitos produtores ali. Quem que são os produtores? A gente viu isso em ecologia, né? Na quinta série, no sexto ano hoje, né? Vocês viram isso também. Os produtores são seres vivos que trabalham na produção da energia, né? Desculpa, na produção, de toda forma assim, né? Na reserva, na produção de uma energia viável, né? Dentro da teia alimentar e que vai manter a vida. Então, os produtores, através da luz do sol, produzem matéria orgânica e entre as ligações químicas dessa matéria orgânica, então tem um carbono com a ligação com outro carbono, e essa ligação entre os dois carbonos é que tem a energia, né, mantida ali naquela ligação, e quando eu como alguma coisa, eu quebro essas moléculas de carbono e libero essa energia para que eu possa usar para viver. E quando eu simplifico os sistemas naturais, eu tiro alguns produtores, mantenho alguns produtores, mas tiro outros, eu estou reduzindo a possibilidade que esse ambiente tem de produzir energia que vai ciclar, né? Porque a energia, na verdade, não é produzida, é transformada, né? Então, de transformar a energia que vai ciclar no mundo vivo. Né? Então a gente vai transformando energia da luz em energia química em energia para o nosso movimento, para o nosso metabolismo, e vamos passando isso ao longo da teia alimentar. Quanto mais a gente simplifica isso, a gente tira indivíduos que sejam capazes de fazer essa transformação, mais a gente pode chegar no desequilíbrio. Né? Outro conceito importante, que está dentro do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, é o de áreas de proteção integral. Então, as áreas de proteção integral, elas visam a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais, ou seja, um uso que não interfira diretamente no ambiente. Né? Então, tem áreas que você não vai ter a presença do homem lá para que aquele ambiente sobreviva mesmo sem nenhum tipo de impacto. Um outro conceito que está lá é conservação in situ. Né? Todos esses conceitos estão no Sistema Nacional de Unidade e Conservação, tá? Não esqueçam disso. Então, a gente viu isso na última aula, né? O que era esse processo de conservação in situ, é conservar o indivíduo dentro do seu próprio hábitat, né? Mantendo e recuperando as populações ali dentro, as espécies que estão associadas a esses ambientes, né? Nos seus meios naturais. Em último caso, a gente vai ter aquário, a gente vai ter zoológico, a gente vai... Tudo isso é muito questionável, né? O que vale, na verdade, para a conservação ambiental é a conservação in situ. Quando ela não é possível, é porque a perda já foi grande demais e muito dificilmente você vai ter essa espécie de novo de volta ao ambiente, né? Então, o ideal é que a gente conserve os indivíduos no seu próprio ambiente. Outra coisa importante da gente entender é o que eu uso indireto e o que eu uso direto. Vocês vão ouvir isso o tempo todo agora, né? Essa unidade permite o uso direto dos recursos. Essa unidade aqui já permite um uso indireto. Então, o uso direto é aquele que vai envolver o quê? A coleta, o uso comercial ou não dos recursos naturais. Então, o cara vai lá e tira alguma coisa da natureza. Ele tira frutos, ele tira árvores, ele explode o solo na mineração, tira metais. O homem é um ser bem maluco, né? Não é loucura você matar um monte de árvores, devastar uma área imensa, para explodir tudo, acabar com o solo e todos os animais do solo, para pegar um metal que está lá no fundo do solo, que muitas vezes eu vou usar para fazer uma coisa que não tem tanta importância assim, para minha sobrevivência. Mas eu destruí todo aquele ambiente para pegar aquela pedra, aquele metal, aquela coisa que estava inerte, que não vai me ajudar em muita coisa, né?
Algumas coisas ajudam e são indispensáveis para a produção de alguns componentes tecnológicos e outras não na quantidade que é retirada, né? Então é meio que uma maluquice isso, né? Mas o uso direto de outras coisas é importante, né? Então a gente tem madeira, né? Frutos, alguns que são coletados de forma direta na natureza. Então, usar de forma direta é tirar alguma coisa mesmo de lá. E usar ou comercialmente ou não, tá? O uso indireto é aquele que não envolve nem o consumo, nem a coleta, nenhum tipo de dano, nenhum tipo de destruição dos recursos naturais, tá? Então, numa trilha ecológica, que é geralmente um uso indireto de um espaço, eu posso visitar a Chapada Diamantina, eu posso subir o Morro do Pai Inácio, eu posso andar por diversos locais lá. Já levei, inclusive, muitas turmas da biologia lá. Infelizmente, a gente não vai poder ir tão cedo lá, né? Mas algumas turmas eu consegui levar para lá, para parques nacionais, a gente sempre ia muito, né? Então, a gente pode ir. A gente pode ver aquela beleza toda, pode até tirar foto, pode postar no Instagram, né? Mas não pode levar nada de lá. Ai, professora, que linda essa plantinha, acho que eu vou levar uma muda lá para casa, largue. Porque se você leva isso aí, a gente é preso, né? Você está fazendo biopirataria. Você está levando uma coisa que é de um ambiente para um outro ambiente. Isso é crime, né? Então você não pode tirar nem uma pedrinha de lá da Chapada de Mulher, que eu vou botar no bolso e vou levar para casa, né? Você está tirando aquilo do ambiente, você não é para coletar nada ali. Nem planta, nem animal, né? Nem tocar em nada, nem deixar uma garrafa plástica, tudo isso é crime, né? Muita gente faz, né? Mas é crime. Não deve ser feito, né? E o grande conceito, né, para mim é o conceito chave da conservação hoje em dia, que é o uso sustentável do ambiente, né? Antes se acreditava que se você tirasse o ser humano do ambiente, você preservava ele. Mas, então, eu vou preservar só uns pedacinhos, né, ali. O conceito de preservação tem que sair desse muro do local intocado, né? Eu tenho que usar o recurso. Tem jeito, eu vou impactar. Se eu estou num lugar respirando ali, eu já estou impactando aquele lugar. Eu já estou pegando oxigênio, lançando gás carbônico, né? Marcando o chão, eu já estou pressionando o solo, né? Tem ambientes que nem pode se pisar realmente, que são ambientes mais delicados. Tipo lá em Piaçabuçu tem um lugar que é uma zona de santuário, né? Mas que pousa até helicóptero lá em Piaçabuçu. Uma vez eu cheguei lá e tinha um helicóptero. Fui com a turma, né? Pra gente fazer uma trilha lá. E tinha triciclo, quadriciclo nas areias, então eles estão compactando as areias. As areias têm um ciclo, né? Elas saem do mar, elas vêm para as dunas, elas vão para o Rio São Francisco. Aí elas saem do Rio São Francisco, elas voltam para as dunas e elas voltam para o mar. É lindo, né? Era, né? Que agora as pessoas pisotearam as dunas, elas estão compactando e aí a areia não está mais, quando o vento dá, você não vê mais aquela areia que chega, arranha a sua perna, né? De força com a qual ela está saindo dali. Então, o que que acontece? A areia parou de ciclar, compactou, né? E aí o mar, ele está invadindo o rio. Né? Hoje a gente tem umas 4 espécies das 16, 18 espécies que tinha antes no Rio São Francisco, naquela área ali de Piaçabuçu. Hoje você tem 4, 3, eu nem sei se tem 3 mais. Há 1 ano e meio atrás tinha umas 3 ainda. E tem espécie do mar que já está se desenvolvendo no rio. Então, o rio está ficando salinizado. A cidade de Piaçabuçu usa a água do rio para sobrevivência. Está salinizada. Então, vai vir de onde agora essa água para manter essa população? Todo o equilíbrio ecológico que tinha entre o rio e o mar está sendo quebrado. O mar avança sobre o rio e a própria cidade que está ali à margem, as cidades, né, elas estão comprometidas. Então, a cidade está sendo engolida e estão surgindo pequenas ilhas no meio do rio, né? E essas ilhas vão sendo habitadas, o pessoal olha, bota uma bandeira, um bode, e diz, pronto, esse pedaço é meu, porque ele sabe que daqui a 10 anos aquela área vai estar maior. Só que aquela área vai estar maior, mas a cidade vai desaparecendo, o rio vai assoreando, daqui a pouco não tem rio mais ali. Então você vai irrigar aquela área como? Você vai dar que água para o seu animal? Vai virar um grande deserto, né? E as pessoas não pensam nisso. Então é preciso usar o ambiente de forma sustentável, porque se a gente não fizer isso, a gente vai impactá-lo de tal maneira que a gente destrói o ambiente,
né? Então, é explorar o ambiente, garantindo a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos. Eu tenho que garantir isso às gerações futuras, né? Eu preciso manter a biodiversidade, manter todos os atributos ecológicos daquela área, e aí é que vem a bomba, né? De uma forma socialmente justa e economicamente viável. Então, é praticamente o conceito do impossível na nossa sociedade capitalista e louca, esse conceito de uso sustentável, né? Olha, de forma socialmente justa e economicamente viável. Quem quer justiça social? Eu quero ganhar dinheiro, né? Para eu ser mais do que alguém, né? E aí, como é que eu vou pregar a justiça social? Né? Complicado? Complicado. Ninguém pensa em montar um negócio social, né? Eu vou ser um empreendedor social, eu vou lucrar o mínimo possível para que mais pessoas tenham acesso a esse recurso e para que eu possa ajudar essas comunidades. Isso é o que eu quero na minha vida. Vai dizer isso para sua mãe, para seu pai. Menino, deixa de doidice, você vai trabalhar para ganhar dinheiro, para ter um carrão, né? Para quê, né? Não sei. Enfim. Então, é uma questão de mudança de uma estrutura social que está na mente das pessoas. É muito difícil você mudar o que está estruturado na mente de uma pessoa que está idosa, por exemplo, né? Mas é mais fácil você modificar o que está na cabeça de uma criança. As crianças entendem isso de uma forma absurdamente linda, né? E para a gente é mais difícil, né? Ir mudando, né? Quanto eu mudei já na minha vida? O que eu pensava antes, o que é que eu penso hoje? Nossa, sou outro ser humano. Né? E muitas vezes é porque você não tem a visão daquilo ali, você acha que é tão normal explorar ad eterno, né? Vou explorar o que eu puder, quanto mais eu tiver melhor, que você nem pensa em outra possibilidade, né? Então, a nossa função é, primeiro, mudar isso aqui na gente, né? E segundo, mudar isso em todo mundo que a gente puder impactar, né? Porque nós somos educadores e é esse o nosso poder, né? É o de modificar através da educação a forma de pensar e de explorar o mundo das pessoas, né? Isso em todas as áreas, não só na biologia, mas na biologia mais que em todas, né? Porque trabalha com a consciência ambiental. Né? Outro conceito que tem também no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é básico para a manutenção dos ambientes, é o extrativismo. Então, assim, tem locais em que é permitido você extrair mesmo coisas da natureza. Porém, esse extrativismo, ele não pode ser de qualquer jeito, eu não posso chegar lá e arrancar tudo só porque aquela área é uma floresta extrativista, que a gente chama de FLOEX, né? Floresta extrativista. O extrativismo é um sistema de exploração que se baseia na coleta, na extração de recursos naturais renováveis de modo sustentável. Aí a gente volta para o uso sustentável. De modo em que, se eu explorar esse recurso no ambiente, eu tenho que garantir que esse recurso exista para sempre. Então, eu não posso tirar todo o recurso e deixar nada, né? Aí, o que as pessoas fazem? Isso é irritante. Eu estou coletando dendê, né? O preço do dendê está lá em cima, do óleo de dendê. Eu já falei disso, estou revoltada, sou baiana, né? Então, enfim, tudo eu uso dendê. Então, o pessoal coleta dendê de uma forma louca, né? Extrai o dendê sem plantar nenhum dendêzeiro, né? Porque demora muito para aquilo crescer e dar o dendê, enfim. Aí coleta tudo, coleta de maneira que eles nem estão se renovando, porque eles tiram todas as sementes, tudo que há, não deixam nada de residual. Então, basicamente, quando esses dendezeiros que estão aí morrerem, não vai ter mais dendê. E o que a gente faz? Com a nossa grande sacada, né? A nossa inteligência toda serve para quê? Já sei. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai aumentar o preço do dendê, né? Porque a gente ganha muito dinheiro agora e quando acabar, pronto, a gente já ganhou o dinheiro. Pô, que inteligência, né? Que coisa interessante. Então, ninguém pensa, vamos preservar o dendê, gente, vamos explorar de uma forma diferente, mais sustentável. Não, vamos aumentar o preço do dendê, porque agora está ficando raro. Acho até bom tá ficando raro o dendê, né? Vou até passar o slide, senão vou ficar falando do dendê hoje o dia todo, porque estou quase fazendo um abaixo-assinado, né? Voltado para o uso do dendê. E de todos os produtos que são extraídos, né, na natureza de forma doida, né? Antes as pessoas achavam mal normal usar xaxim vivo, que é o tronco de uma palmeira,
que eles cortavam totalmente, faziam uns vasinhos vivos, né, mortos, no caso, mortos-vivos, uma coisa horrível, né? Uh, quase um filme de terror. E aí você pega um pedaço daquele indivíduo e planta a samambaia lindona, ela cresce super massa ali dentro. Eu já cheguei a ver isso na minha casa, na minha mãe tinha. Quando eu era pequena, eu me lembro que ela tinha xaxim, que chamava, né? O xaxim, ele é o vaso feito de partes do tronco de palmeira. Talvez vocês não tenham visto isso, não pegaram esse tempo aí, mas hoje é proibido por lei, né? O pessoal faz xaxim de casca de coco, que dá também uma sustentabilidade boa para a planta, né? Sem precisar matar nenhum outro ser vivo. Mas aí só fizeram isso porque basicamente acabou o xaxim do planeta, né? E aí agora vamos preservar o xaxim quando ele já está quase desaparecendo. Né? A gente tem inteligência para fazer melhor, né, gente? A gente tem todo um plano para fazer melhor, a gente só não faz melhor porque não quer. Então a gente precisa estruturar as políticas do país, do mundo, para que os governantes pensem mais nessas questões ambientais, né? E aí, quando a gente degrada muito um ambiente a ponto de tirar dele a capacidade de resiliência autônoma, né, de que ele volte a ser o que ele era antes por ele mesmo, a gente precisa dar um jeito. E a gente é o país do jeitinho, né? E o jeito que a gente dá é o quê? É instituir áreas em que essas vegetações e ecossistemas vão ser recuperados ou restaurados. Então, a gente tem dois conceitos chaves aí que estão no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? E que são os conceitos de área de recuperação em si, que é restituir um ecossistema, uma população silvestre que foi degradada a uma condição não degradada, que não necessariamente vai ser igual ao que era antes. Então, quando eu recupero uma área, eu posso transformar uma área de, sei lá, de Mata Atlântica, se reconstituir num cerrado, por exemplo. Não precisa ter os mesmos seres vivos ali, né? Ou, enfim, não precisa ser igual como era antes, pode ser um pouquinho diferente, tá? Ou eu posso restaurar uma área, que é um conceito de Alice no País das Maravilhas, onde eu vou restituir um ecossistema, uma população silvestre, ao mais próximo possível da sua condição original. Quase sempre é impossível fazer isso, porque os níveis de degradação, eles são tão altos quando a gente vai começar a trabalhar numa área para recuperar, né? Que já não dá mais para restaurar, entendeu? E na maioria das vezes ninguém fez um levantamento prévio, a gente não sabe nem o que tinha naquela área antes, porque muita coisa foi extinta da área, né? E aí, como ninguém fez um levantamento prévio, a gente não sabia o que tinha lá, então você acaba colocando espécies que possam se adaptar e trazer um certo equilíbrio, né? Então, geralmente a gente recupera mesmo áreas, não restaura, né? E tem muita questão de reabilitar. Aqui em Arapiraca se reabilita muita coisa, porque nem dá para recuperar, tipo o Lago da Perucaba, né? A própria Praça Ceci Cunha tem um esgoto passando ali por baixo, que aquilo é um rio, você sabia? É um rio que está poluído, que passa por baixo, cortando a cidade de Arapiraca. A cidade foi construída por sobre o rio, né? E eles fizeram o quê? Bom, não dá para recuperar, não dá para a gente jogar aqui uma Mata Atlântica de novo, muito menos restaurar, né? Deixar ela como era antes. Então a gente reabilita, quer dizer, a gente dá outro uso, bota umas gramas aqui, planta umas árvores relativamente nativas, né? Tem todo um contexto de quem foi que disse que era para plantar aquilo ali, né? Naquele lugar. Mas planta ali umas árvores e tá, bota uns bancos, um negócio de umas lâmpadas, umas praças, e as pessoas ficam lá, vendo a natureza, né? Tem um laguinho, né, poluído, não sei se estão tentando imitar a natureza poluída, que a natureza como ela é hoje já tem níveis de degradação, porque aqui em Arapiraca as fontes estão mais poluídas do que... O pessoal está até brincando que as lagartixas estão entrando no laguinho da Praça Ceci Cunha ali, estão vendo, saindo um dinossauro, né, de tão sujo que está, sem manutenção. Mas aí a gente tem área verde, né, tem o bosque das Arapiracas, tem o Lago da Perucaba, tudo isso é área de reabilitação, tá? Nem é de recuperação, nem é de restauração, nenhuma dessas duas que eu estou falando aqui. É outra área, reabilitação, porque hoje o impacto que a gente causa é tão grande que a gente não consegue mais recuperar, a gente não consegue mais restaurar, coisa nenhuma, né? E temos também o conceito de zoneamento. Estou concluindo já, viu, gente, por hoje. Sabia que não ia dar para falar de todos esses slides em uma aula só, né? Você vê que é muita coisa.
fora os meus momentos de protesto, né? Então aí alonga um pouquinho a coisa. Então, zonear uma unidade de conservação é super importante, é definir os setores ou zonas que vão ter lá dentro com um objetivo específico. Eu não passo uma linha ao redor de toda a unidade, vamos preservar isso aqui por igual, peraí. Eu tenho unidade de conservação, mas eu tenho que ter uma sede administrativa, onde que eu vou construir isso sem impactar muito? O que mais que eu preciso ter nesse local? Aqui eu preciso ter uma área de borda, né, para uma zona de amortecimento para evitar o efeito de borda, eu preciso ter uma área em que vai ser santuário ecológico, então nesse pedacinho aqui ninguém vai entrar. Por exemplo, quando eu vou na Chapada, né, fui lá várias vezes, já tô fazendo inveja a vocês, né? Um dia eu vou levar vocês, tá? Eu prometo, depois vocês me cobram, deixa já passar a pandemia que a gente vê. E aí você vai lá e você vê, por exemplo, em várias cavernas, eu já desci lá, e tem umas cavernas que você tem áreas que você pode ir, tem umas que tem umas fitinhas vermelhas, ali você não pode entrar, porque ali é outra zona da unidade de conservação, é uma zona em que só entram pesquisadores e o pessoal da Globo, porque quando eu fui lá, o menino foi na Gruta da Fumaça. Aí o menino falou para mim, mas aqui o pessoal da Globo veio, gravou aquela novela A Favorita, que tinha aquela menina, Mariana Ximenes, que fazia o personagem principal, e ela era geóloga na novela, e aí ela mostrava ela na Chapada Diamantina, ela mergulhando, né, numa área lá de caverna e tal, e era lá naquela área que eu não podia ir, né, eu sou bióloga, tava os alunos biólogos, mas portanto que os ambientes, na verdade, pode ir e as coisas funcionam, porque a unidade de conservação é zoneada, né? Tem zonas para cada tipo de pessoas, né? Está ali. Então, existe um local que você pode passar e outro que não. É importante, não é um local muito delicado. A nossa presença lá poderia ir para um de conservação e criar objetivos específicos para essas zonas. Então, zonear uma unidade de conservação não é você travando agora. Tá travando, né? Mas eu já estou concluindo aqui, tá? Então, zonear é isso, criar compartimentos. Os outros slides a gente vê na próxima aula, tá joia? Então, hoje eu vou concluir por aqui, porque já foi coisa demais, a gente já está aí nas 9 horas, então já tem mais de 1h30 aqui, né, que eu estou falando. E vamos ficar por aqui hoje, certo? E eu vou passar para. Tá ok? Então, vamos aproveitar que está travando, vamos concluir antes que o negócio descambe total, certo? Então, as dúvidas que ficaram, vocês anotem para a próxima aula, e aí a gente vai. Me dá um ok, tá tudo bem? Me dá um tchau, certo, Fernanda, certo? Tá? Então, mandei o texto para vocês, viram que eu dei um tempão, né, para vocês fazerem as atividades. Essa semana eu vou passar somente umas questõezinhas para vocês responderem, tá? Para deixar mais leve, já que você já tem um textão para ler, tá bom? Então estudem, tá? Tchau, abraços. Vamos parando a gravação aí e indo embora, né? Oba, né? Não, que triste. Escreve aí no chat. Que triste, professora, que a aula acabou. Escreve aí pra gente concluir. Alguém. Vou dar meio ponto a quem escrever primeiro. Ninguém vai escrever. Muito bem, gostei disso. Vocês não querem mesmo, estão achando que valeu pela aula. Que triste isso, que pena, professor, que triste que acabou, muito triste. Olha aí, todo mundo ganhando ponto. KKKKK não ganha ponto não, viu, Jane? É só isso que traz, gente. Mas obrigada aí, viu? E vamos. Aí ela para imediatamente, né? Mas
É isso aí, tá bom? Aqui interromper gravação, meu Deus do céu. Foi. Vamos parar com isso. Interromper. Isso tudo vai ficar gravado.